Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado. Meu Deus, que saudade que eu estava de dizer isso! Quem aí também estava com saudade do nosso podcast? Pois é, galera, eu voltei, eu estou de volta. Para quem não me conhece, eu sou Ana Lisa, eu sou médica infectologista, mestranda em microbiologia e o motivo do meu sumiço foi justamente o mestrado. Eu estou na reta final, então eu estava escrevendo a dissertação e aí eu precisei me dedicar exclusivamente a isso, né? Porque eu tenho ainda trabalho para conciliar o empreendedorismo aqui e vida pessoal. Então eu não estava conseguindo parar para poder gravar o podcast. E esse momento nosso aqui é um momento que exige dedicação, que eu faço com muita satisfação e que eu quero ofertar o melhor para vocês. Então eu falei, eu prefiro dar uma pausa e depois voltar. Então agora eu entreguei a dissertação para minhas orientadoras corrigirem. E aí nesse processo que elas estão corrigindo, eu tô com um pouco mais de folga. E aí voltamos com tudo para batermos aqui o nosso papo sobre infecto, microbiologia e temas relacionados. Se você ainda não segue o Papo Infectado na sua plataforma de áudio preferida, você vai fazer isso agora, tá? Você vai seguir, inclusive se você tá ouvindo no Spotify, dá aí as 5 estrelas. Aqui no YouTube já segue aqui a gente no canal e eu te espero também nas nossas outras redes sociais, tá? No Insta e no TikTok eu estou como @Papo Infectado e no Twitter como @SouElisaSO. Eu sei que pelo título aí, vocês já clicaram aqui querendo saber tudo de dengue e vocês vão saber tudo de dengue, tá? Mas antes disso, eu trouxe um casinho, porque para quem não sabe, uma vez no mês eu dou um plantão e é na porta, então eu atendo vários casos, né? E nesse último plantão que eu dei agora em fevereiro, eu percebi que estava sendo recorrente casos em que a gente ficava naquele dilema, é dengue ou é covid? Então, antes da gente destrinchar a dengue, vamos só pontuar aqui algumas questões, até para que vocês já possam também ir se aquecendo aí, tá? Então, digamos que você está no atendimento, seja na emergência, seja no acolhimento lá na clínica da família, no posto de saúde, e chegou um paciente jovem de 25 anos falando para você que há um dia ele tá tendo febre, ele inclusive mediu 39 graus de febre, dor na cabeça, ele percebeu que a dor é mais na região dos olhos, uma dor no corpo, uma dor assim no corpo todo, que ele nem consegue localizar para você, assim como diarreia. Ele falou que nas últimas 24 horas ele foi 5 vezes no banheiro. Negou tosse, coriza, falta de ar. Aí no momento atual, que a gente está vivendo uma epidemia de dengue, em que a gente está vendo casos de Covid, que essa nunca acabou, fica a dúvida, qual é a minha principal suspeita? Galera, nesse caso aqui a gente está falando de infecção aguda, e aí você tem que colocar, obviamente, nos seus diagnósticos diferenciais, nas suas suspeitas, Covid e dengue. Só que tem algumas questões aí que chamam a atenção para a gente pensar mais em quê? Em quê? Diz aí. Você disse? Então eu vou dizer agora. Em dengue. Por quê? Covid vai ter febre, como ele tá tendo, vai ter a diarreia, vai ter a dor no corpo, beleza, vai ter a dor de cabeça, mas vai ter também sintomas respiratórios. Então, coriza, tosse, algo que na dengue não é comum de ter. Paciente na dengue dificilmente ele vai ter tosse e coriza. Além do mais, a mialgia na dengue é muito mais intensa do que na Covid. E fora que na dor de cabeça, o paciente ele vai também referir a dor retroorbitária, que é muito comum na dengue e não é comum na Covid, tá certo? Pode também que o paciente tenha um rash maculopapular, que pode acontecer na dengue. A Covid ela vai ter algumas manifestações dermatológicas, mas não é tão comum, tá certo? Mas assim, de ponto principal de diferenciação que eu quero que vocês levem são os sintomas respiratórios. Na Covid, o paciente vai ter tosse, vai ter coriza, pode ter falta de ar, tá certo? Mas claro que a paciente tá sem sintomas respiratórios na Covid. Pode ser, tá bom?
Mas só para vocês terem aí essa distinção. E aí, no nosso caso, como ele não tem sintomas respiratórios, nossa principal suspeita, diante do momento que a gente está vivendo, é dengue. E aqui já vem um outro ponto muito importante que eu quero que vocês levem. Galera, no momento atual, a gente tem que ter uma alta suspeição para dengue. Então, se chega um paciente com febre e diarreia, pensa em dengue. Você vai pensar numa gastroenterite, óbvio, mas pensa também em dengue. Se chega um paciente que está com um mal-estar, uma dor de cabeça, assim, muito inespecífico, com febre, pensa em dengue. Sabe? Aqui nesse momento a gente precisa pensar em dengue. Por quê? Porque a evolução, o manejo faz total diferença. Se a gente consegue diagnosticar a dengue precocemente, hidratar esse paciente precocemente, a gente dificilmente vai fazer com que esse paciente evolua para a gravidade. Óbvio, né, que também tem outros fatores aí relacionados, né, como a resposta imunológica, enfim. Mas assim, o ponto que eu quero que vocês tenham noção é que a gente tem que pensar em dengue. Então, nesse caso, no momento atual, né, agora em fevereiro de 2024, março até abril, que aí as expectativas é que é o pico cheio mais ali em março, abril, a gente tem que pensar em dengue. Não tem jeito. É quadro de infecção aguda, pensa em dengue. Pra gente poder estar garantido o diagnóstico precoce e manejo adequado. Tá bom? Antes da gente ir para dengue em si, eu quero falar para vocês que eu fiz aqui no iPad, eu vou disponibilizar em formato PDF, um resumão sobre dengue e o manejo de dengue. Então tá muito completo esse resumo. Só que para eu disponibilizar este resumo, lindinhos, queridos infectos, vocês vão me ajudar também. Então, quem compartilhar o fio que eu fizer no Twitter sobre esse podcast, ou post lá no Instagram sobre esse podcast, marcando a gente, vai receber no seu direct o link com o PDF. Então, só vai receber o resumo quem compartilhar o conteúdo do Papo Infectado relacionado a esse podcast, tanto lá no X, no Twitter, quanto no Instagram, tá bom? Não vou deixar aqui na bio, na descrição, nada disso. Vocês vão ter que compartilhar e aí vocês vão receber, tá certo? Então, vamos lá. No meu mapinha mental aqui eu já quero lembrar para vocês a epidemiologia que a gente tem, né, dengue no mundo todo. Não achem que é só no Brasil, é no mundo todo. Só que tem alguns locais, principalmente países em desenvolvimento, que a gente vê maior prevalência. Então, na Ásia tropical e nas Américas. Com o momento que a gente vem passando de mudança, né, por conta do aquecimento global, de questão de tempo, clima, a tendência é até que países que não são comum ter essas arboviroses como o dengue, passe a ter. Então, não se espante que se daqui a alguns anos a gente vê um aumento dos casos de dengue nos Estados Unidos, por exemplo. Porque com as mudanças climáticas e com o mundo, né, o homem viajando de um lugar para o outro, essa doença pode chegar até lá e ter aumento dos casos, tá bom? Mas no momento é mais prevalente na Ásia tropical e na América. E quem é que causa a dengue? A dengue, gente, é causada por um vírus, é uma doença viral, tá? Então a gente não usa antibiótico nem na dengue, nem na Covid. Vocês já sabem isso, né, infecto? E o agente etiológico é o DENV, que tem 4 sorotipos. Tem o sorotipo 1, 2, 3 e 4. Aqui no Brasil nós já temos os 4 sorotipos, sendo que os mais prevalentes são o 2 e o 3, tá certo? É um vírus de RNA de fita simples, do gênero Flavivírus e da família Flaviviridae. Vocês vão ver lá na frente que na imunopatogênese é algo que a gente sempre vê que quando o paciente tem uma segunda ou terceira infecção por sorotipos, né, distintos da dengue, pode evoluir com maior gravidade. A gente vai ver isso já já, tá bom? Lembrando que se a pessoa voltando aqui. Então, lembrando, se a pessoa pega dengue 1, ela vai ter imunidade pro resto da vida a esse vírus. Só que se ela pega dengue 2 na segunda vez, aí ela pode ter maior gravidade. A gente vai ver isso já já. Como é que acontece essa transmissão? É uma transmissão
vetorial, que a gente chama, tá? Ou seja, é uma transmissão vetorial, ou seja, é um mosquitinho que vai estar lá com o vírus no seu trato gastrointestinal e que, ao picar o ser humano, transmite. Hoje, no Brasil, o principal vetor responsável é o Aedes aegypti. Esse é o vetor principal. Mas temos também alguns casos de dengue causados por outra espécie de Aedes, que é o Aedes albopictus, tá? Mas esse é um vetor secundário, porque ele não é tão comum. Aí aqui no resuminho, eu deixei um fluxograma do Ministério da Saúde da Secretaria do Rio Grande do Sul, que eu achei muito legal. Que aí, primeiro, os mosquitos, eles vão se acasalar, eles vivem ali de 30 a 45 dias. E aí, a mosquita, porque é a mosquitinha, é a fêmea que faz toda essa transmissão, o macho não faz. A mosquita fêmea, ela pica o ser humano que tá lá doente, certo? E aí, ela vai e acaba inoculando o vírus dentro dela. Depois disso, ela vai colocar os ovos, seja no pneu da sua casa, na plantinha, no vasinho lá da plantinha, na garrafa que tá virada para cima, e vai depositar os ovos lá. Esses ovos, gente, eles podem ficar até um ano viável. Aí choveu, entrou água ali, é o suficiente para ativar esses ovos. E aí as larvas vão se desenvolver entre 5 a 7 dias em 4 estágios, sendo que a fase de pupa dura 2 a 3 dias. Daí, do ovinho sai o mosquito. E aí continua o ciclo, tá certo? E aqui vocês percebem que pra gente romper esse ciclo, já entra aqui na prevenção, o que a gente tem que fazer? A gente não pode deixar local para mosquita colocar os ovinhos dela. Então a gente não pode deixar que ela fique se perpetuando. E aí, nesse caso, a gente não pode deixar água acumulada em pneus, em garrafas, em plantinhas. E eu sei que é um papo que vocês devem estar cansados de ouvir. Eu acho que todo cidadão brasileiro, desde pequeno, ouve esse discurso, porque há anos que a gente vive esse dilema da dengue. Mas, infelizmente, as pessoas deixam. Eu tava vendo que o Ministério da Saúde, nas campanhas, estão reportando que 75% dos casos de dengue são com foco dentro de casa. Então, a gente acaba negligenciando. Então, para um minutinho aí na sua casa, também dá uma olhadinha na vizinhança, dá um toque no vizinho, porque essas mosquitas, elas podem voar até 1 quilômetro de distância. Então, chega a dar um toque, olha aí direitinho, porque isso é fundamental, tá? Outra coisa também que a gente tem visto, né, e que eu gostaria até de falar para fomentar questões do estudo da ciência, é que, para vocês terem noção, eu tava vendo a reportagem, até compartilhei lá no papo, que em Niterói, mesmo com o boom, porque aqui no Rio de Janeiro a gente está tendo uma epidemia de dengue, em Niterói está tendo pouquíssimos casos. E muito disso é porque há 8 anos a Fiocruz começou lá um projeto em que eles estão inoculando uma bactéria que vive na mosquita da fruta, no mosquito da fruta. E eles pegaram essa bactéria e inocularam no mosquito da dengue, porque essa bactéria, ela consegue impedir a replicação do vírus, ela consegue impedir que a mosquita fique colocando os ovos. Então tá barrando isso lá. E aí é um projeto incrível, que a gente está vendo já uma repercussão positiva, mas muito pouco ainda utilizado no nosso país. Então também fica aí uma dica para as autoridades de investir em projetos de pesquisa como esse, porque vai estar rompendo aí o ciclo, certo? Além da vacina, que a gente vai ver já já. Mas tá, Elisa, como é que acontece essa resposta imunológica para causar a doença? Porque uma vez que a mosquitinha pica a gente, você tá dando bobeira, tá lá sem repelente, a mosquita vai e te pica. Geralmente, ela vai picar as pernas, né? Porque ela voa até 1,5 m, e início do dia, finalzinho da tarde. Ela tem hábitos diurnos. Então, beleza, ela vai, te picou, você deu mole, não estava usando repelente, ela te picou. Quando ela inocula o vírus no nosso sangue,
As células de Langerhans, aquelas células que são apresentadoras de antígeno, elas reconhecem o vírus. E uma vez que elas reconhecem o vírus, elas vão levá-lo até o linfonodo justamente para ativar a resposta imune. Só que aí, nesse momento, o vírus se aproveita dessa apresentação e entra em contato com os linfócitos e os monócitos. E ao invés dele ser combatido ali, ele consegue adentrar nos linfócitos e nos monócitos. E aí, ele entrando nessas células, essas células acabam saindo do linfonodo e se espalhando para outros órgãos, com o vírus dentro. E aí o vírus ele consegue chegar em vários órgãos. Pode ser no fígado, no coração, na medula óssea e por aí vai. Se é sua primo-infecção, se é sua primeira infecção, geralmente é isso. Vai se disseminar, você vai ter a doença, beleza. Mas se é sua infecção secundária, terciária, ou seja, você já tem anticorpos contra algum sorotipo da dengue, aí a gente vai ter uma evolução diferente. Porque uma vez que o vírus se espalha no seu corpo ali, através dos linfócitos e monócitos, o seu sistema imune muito inteligente vai falar, peraí, eu já tive contato com um vírus semelhante, com um vírus parecido, e ativa o anticorpo prévio. Então, vamos supor aqui que você teve primeiro dengue do tipo 2 e agora você está tendo dengue do tipo 3. Quando entra em contato o dengue do tipo 3 no seu corpo, se disseminou, o seu sistema imune começa a liberar anticorpos contra o sorotipo 2. E aí vai ser um anticorpo que ele não vai ser eficaz, porque não é contra o sorotipo 3, é contra o sorotipo 2. Então ele acaba se acoplando ao sorotipo 3, mas ele não vai conseguir eliminar o sorotipo 3, porque ele é um anticorpo do sorotipo 2. Aí o que vai rolar? Eles se acoplam, esse complexo anticorpo-vírus consegue entrar dentro do macrófago, e aí dentro do macrófago esse vírus se replica, isso gera uma liberação exacerbada de citocinas, é uma tempestade de citocinas, e essa tempestade de citocinas faz com que haja um extravasamento do plasma. Quando tem um extravasamento do plasma, a gente está falando de uma dengue grave, de uma dengue com sinais de alarme. Então, como vocês vão ver aí, os sinais de alarme incluem derrame pleural, derrame pericárdico, ascite, extravasamento de líquido, hemorragia, enfim, porque tá tendo ali aquele extravasamento. Então, tem a dengue grave. Agora, pode acontecer ainda dessa tempestade ser tão exacerbada que o paciente vai evoluir até com choque, com hipotensão, como a gente vai ver adiante. Então, por isso que quem tem uma prima infecção, infecções prévias por dengue e pega a dengue de novo por outro sorotipo, pode evoluir com maior gravidade, porque o anticorpo do sorotipo que ele tinha previamente, ao invés de combater o vírus atual, vai ajudar, vai facilitar a vida do vírus a entrar no macrófago e causar essa tempestade de citocinas. Então, esse é só um resumão para vocês terem noção, porque geralmente as infecções secundárias, terciárias evoluem com mais gravidade do que na prima infecção, tá bom? E aí, desenvolvido a dengue, pausa para a água. Aproveita aí e bebe sua água. O paciente, ele vai ter, então, a fase febril. Ele começa a fase febril. A fase febril, gente, geralmente aí dura 2 a 7 dias. E como o próprio nome já diz, né, o paciente ele vai ter febre, é uma febre súbita, febre alta, pode chegar a 39, 40 graus, associado com a dor de cabeça, sendo que é frequente a dor retroorbitária, mas mialgia, dor no corpo todo, a pessoa fala que é como se tivesse passado um caminhão em cima dela, porque é muita dor, e pode ter artralgia, dor nas articulações. Lembrando que das arboviroses, chikungunya é a que mais causa artralgia, mas dengue também pode causar. E pode acontecer também do paciente ter diarreia. 50% dos pacientes vão apresentar um rash maculopapular. No resuminho, eu botei aqui para vocês, mas aqui é só para vocês verem. É um rash, é um eritema que aparece e que você vai ter ilhas de palidez. Quando você aperta o dedo na região, fica pálido, tá certo?
o que é que vai acontecer? Se você está na primo-infecção, geralmente você vai ter ali a fase febril, com 2, 7 dias, melhora da febre e você vive sua vida, segue sua vida. Mas se geralmente você está na segunda, terceira infecção, você pode evoluir da fase febril para a fase crítica. Então, nem todo paciente vai evoluir para a fase crítica. Mas, geralmente, aqueles pacientes que estão numa segunda exposição a algum vírus da dengue, vai ter a fase crítica. E a fase crítica, ela começa nesse momento que a febre some. Então, nossa maior preocupação na dengue não é com a febre. Nossa maior preocupação na dengue é quando o paciente para de ter febre. Aí a gente se preocupa, porque a gente vai ter que ter uma maior vigilância para entender se esse paciente vai entrar na fase crítica ou não. Se o paciente entrar na fase crítica, ele vai apresentar os sinais de alarme. Quais são esses sinais de alarme? Que eu também deixei aqui no resumo. Dor abdominal intensa, contínua, seja você palpando ou seja o paciente referindo. Vômitos persistentes, o paciente não consegue parar de vomitar. Acúmulo de líquidos, seja ascite, pericardite, derrame pleural. Hipotensão postural. Então, o paciente ele vai ter uma queda de pressão, né? Quando assume a ortostase, quando fica em pé, ou lipotímia, ele chega falando que tá tonto, que tá vendo as vistas escurecendo. Hepatomegalia maior que 2 centímetros do rebordo costal, então quando você tem aumento no fígado. Sangramento de mucosa também é um sinal de alarme. Letargia e irritabilidade. E aí, nesse caso, a gente tem a dengue com sinais de alarme, que a gente caracteriza, né, como a gente vai ver pela classificação do Ministério da Saúde como dengue grave. E pode ter também a evolução na fase crítica para o choque, em que o paciente vai ter hipotensão, pulso fino, perfusão lentificada, extremidades frias, hemorragia massiva, também faz parte desse quadro mais grave, ou disfunção de órgão. É aquele paciente que vai ter alguma miocardite por conta de dengue, vai ter alguma hepatopatia por conta da dengue, ou até mesmo manifestações neurológicas, uma meningite, uma síndrome de Guillain-Barré, tudo por conta da dengue. Então, na fase crítica, a gente vai ter dengue com sinais de alarme ou com gravidade como choque, hemorragia maciça e disfunção orgânica grave, tá certo? Depois dessa fase crítica, o paciente começa a se recuperar. Ele vai ter, então, reabsorção do líquido extravasado, pode ter aí nesse momento um rash com ou sem prurido, assim como pode ser possível também, né, detectar infecções bacterianas secundárias, beleza? Acontece que hoje o Ministério da Saúde, ele acaba seguindo a classificação da dengue, conforme a OMS, que aí vai ser classificada em dengue em pacientes com comorbidades, dengue com sinais de alarme e dengue grave, que são os grupos A, B, C e D, que é o que a gente vai ver direitinho no manejo. A classificação que a gente via antes, né, de dengue hemorrágica, caiu por terra, porque não necessariamente o paciente ele vai ter sangramento para ter uma dengue grave ou uma dengue com sinais de alarme, tá? Então acaba que essa classificação a gente não usa mais. Hoje a gente vai falar de dengue grave, dengue com choque, enfim, os grupinhos direitinhos que a gente vai ver já já. O diagnóstico, isso é muito importante, gente, porque eu vejo na prática, né, a gente precisou fazer um fluxograma, até mesmo antes do início dessa pandemia lá no hospital, a gente precisou fazer um fluxograma para orientar o pessoal, porque toda suspeita de dengue, o pessoal estava pedindo sorologias, pedia IgM e IgG, e não é bem assim, né? Já teve umas situações em que a gente pegava o paciente com dengue, e aí pedia o IgM e o IgG no momento errado da infecção, via negativa, a pessoa achava que não era dengue. E na verdade, quando a gente pediu o exame correto, o NS1, a PCR, no momento adequado, vinha positivo. Então, para a gente garantir o diagnóstico, a gente tem que saber o time das coisas. Então, diagnóstico de dengue, até o 5º dia, a gente vai pedir o PCR, certo? Que é o padrão ouro, mas que não é disponível em todos os lugares, ou o NS1. O NS1 é uma proteína lá do vírus, que aí acaba
sendo detectado até o 5º dia. Então, pensa assim, ó, até o 5º dia eu vou querer ver o vírus, seja através do PCR ou seja através do NS1. A partir do 6º dia, do 6º dia em diante do início dos sintomas, eu não tenho mais como ver o vírus. Então, eu vou ver os anticorpos. Aí eu peço IgM e IgG. Então, no nosso casinho mesmo, o paciente ele chegou a um dia dos sintomas. Se ele só tem um dia de sintomas, tem menos de 5 dias. Então, eu vou pedir o NS1, que é um teste rápido que a gente faz rapidinho, sai o resultado. Tá? No mesmo dia, na mesma hora, o resultado. Agora, se fosse um paciente que chegasse já no 6º dia de doença, 7º dia, não ia ter como pedir PCR e NS1, porque não ia ser detectável. Aí eu vou pedir o IgM ou IgG, tá? Sendo que se for uma infecção secundária, terciária, pode ser que nesses casos, assim, que você peça o IgM, o IgG, o IgM nem venha positivo, venha só o IgG. Porque nesses pacientes que vão ter infecções recorrentes, pode acontecer de não ter IgM positivo, mas ter aumento do nível quantitativo de IgG. Então, eleva os títulos de IgG ao invés de positivar o IgM. Isso pode acontecer, tá certo? Acaba que no teste rápido ele só fala pra gente se é positivo ou negativo. Então, teria que quantificar o IgG, tá bom? Antes de ir pro tratamento, eu já pontuei aqui pra vocês da prevenção, né, de não acumular água, usar o repelente. Inclusive, vocês vão ver que até o paciente com dengue tem que usar o repelente justamente para a gente evitar que a mosquita pique esse paciente doente e continue aí o círculo dela. Então, o repelente é importante e a vacina, tá? Hoje a gente já tem a vacinação, graças a Deus, e com a do Butantan, em breve no Brasil, eu acredito que a gente vai ter uma maior disseminação. Até saiu um artigo do New England recentemente sobre a vacina do Butantan. Infelizmente, ainda não está disponível naquele site que a gente ama, que, enfim, não vou falar aqui, mas que vocês sabem, porque no momento só tá pago. Então vamos ver aí, né? Mas quando sair, eu vou poder ter mais detalhes aí, qualquer coisa eu passo pra vocês. Mas de qualquer forma, a do Butantan ainda não está sendo veiculada. O que a gente tem aqui no Brasil no aumento, graças ao nosso Ministério da Saúde, que está fazendo um trabalho excelente, é a Qdenga, que é uma vacina tetravalente. Então ela pega os 4 vírus, feito com vírus atenuado, e são de 2 doses. Você toma uma dose, 3 meses depois toma a outra, e pode ser aplicado tanto em quem soro positivo, ou seja, em quem já teve dengue, como em quem nunca teve. Então isso é excelente. Mostrou uma eficácia aí nos pacientes de 4 a 60 anos, tá certo? E no momento no SUS, aqui, agora a gente gravando em fevereiro de 2024, no momento no SUS vai ser disponibilizado até de 10 a 14 anos, né? A gente vê que quem tem maior gravidade são os idosos, seguidos dessa população. Só que idosos não dá para tomar vacina, porque vocês viram que ela só foi estudada até os 60 anos. Então, acabou dando prioridade ao segundo grupo mais prioritário, que são jovens, adolescentes, que acabam tendo, né, crianças, maior gravidade da doença, tá bom? Então, vamos para o nosso manejo. Esse podcast todo, vocês vão ter o resumão, tá? Deixa eu correr, porque já estou em 28 minutos, socorro. Se for um paciente sem sinais de alarme, sem comorbidades, sem ser de grupo de risco, sem ter condições clínicas especiais, numa gestante e tal, você vai chegar para ele e falar, você tá com dengue, você vai para casa tomando paracetamol ou dipirona para dor e febre. Um adendo interessante é que eu tava vendo uma aula do CREMERGE sobre dengue, né, que eles estavam fazendo atualização, e aí os médicos falando que, assim, apesar do Ministério, da Organização Mundial de Saúde falar do paracetamol ou da dengue, se o paciente não tiver contraindicação à dipirona, opte pela dipirona. Porque, gente, o paracetamol ele pode atacar o fígado e a dengue também. Então pode ser uma somação de fatores, né? Aí eu realmente, na minha prática, eu sempre prefiro optar pela dipirona. Agora, se o paciente tem alergia e tal, você faz o paracetamol. Não usar AS, não usar AINES, não usar corticoide, tá bom? Nesses pacientes, porque eles podem evoluir com maior gravidade, mais chance de sangramento. Tanto que se você tá com um paciente com dengue, que usa AS, tenta para isso, né? Para suspender. O anticoagulante também no próprio manual do Ministério, eles falam como é que você pode fazer se não tiver como suspender, tá certo?
E hidratar esse paciente. No manual do Ministério, eles falam em adultos 60 ml por quilo dia. Assistindo a aula ano passado sobre a dengue, o doutor Antônio Bandeira, lá da Bahia até, ele fala 80 ml por quilo dia. Então, é uma hidratação vigorosa, tá? Então, 60 a 80 ml por quilo dia. Sendo que você vai dividir, você vai chegar, então, se é um paciente de 70 quilos, 6 vezes 7, gente, me ajuda aí, 4.200. Então, é 4 litros, 4,2 litros por dia. Aí você vai chegar para esse paciente e vai falar, você tem que tomar essa quantidade. Sendo que um terço, você faz a continha, um terço tem que ser de soro de reidratação oral. Então, na farmácia, tem um sachêzinho em pó, que aí ele vai diluir no líquido. Você vai fazer o soro de reidratação oral, um terço, e 2/3 desse quantitativo no dia pode ser de água de coco, água normal, suco, né, Gatorade, enfim, chá, mais hidratação, tá certo? Nas crianças aqui, se for até 10 quilos, 130 ml por quilo dia, 10 a 20 quilos, 100 ml por quilo dia, e maior que 20 quilos, 80 ml por quilo dia. Então, é hidratação vigorosa, porque o paciente está extravasando o líquido, né? Pode extravasar, na verdade. E aí, você tem que repor para ele não evoluir para o choque. Nesse caso, a hidratação deve ser feita em toda a fase febril, até 24 a 48 horas após a defervescência da febre. Então, quando ele melhorar da febre, ele tem que continuar pelo menos 48 horas ali se hidratando bastante, porque ele pode entrar na fase crítica. E aí, se tem extravasamento, ele pode evoluir para choque. Então, tem que garantir essa hidratação, tá? Você vai pedir para esse paciente do grupo A, que não vai ficar internado, para ele voltar no dia que ele melhorar da febre, porque ele vai entrar na deficiência, então você tem que ver se ele tá com algum sinal de alarme, fazer exames de controle, ou se no 5º dia ele ainda mantém febre, que isso não é normal. Volta para poder avaliar, tá? Orientar também, né, sobre a questão de não manter, fazer uma educação em saúde, de não manter água acumulada e usar o repelente. O paciente infectado tem que usar o repelente para romper o ciclo. E sempre, gente, notificar. A gente precisa notificar até os casos suspeitos ou confirmados, porque são esses dados que vai para a vigilância epidemiológica e dá uma noção para a gente de onde é que está tendo o surto, de onde precisa ter mais rede de apoio, de onde precisa priorizar a vacina, tudo isso. Então, hidratar ou notificar, beleza? Agora, se é um paciente que não tem sinais de alarme, mas tem alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes, ou é algum grupo especial, como de gestante, ou tem algum risco social, você vê que é um paciente que não vai ter como se hidratar bem em casa, você vai colocar ele como grupo B, tá certo? E aí, no grupo B, você vai pedir exames, tem que pedir para ver como é que tá o hemograma, checar hemoconcentração, vai orientar aquele lance todo da reidratação, né, 60 a 80 ml por quilo dia, sendo um terço de soro de reidratação oral, 2/3 de outros líquidos e o sintomático de pirona ou paracetamol. Aí você vai checar o resultado desse paciente do grupo B. Se ele estiver com hematócrito normal, ele vai para casa como paciente do grupo A, mas diariamente ele vai ter que ir no posto de saúde ou lá na emergência para você ver como é que tá os exames e também se ele tem algum sinal de alarme, tá certo? E sempre relembrar, né, de não acumular água e usar repelente. Agora, se você checou o hemograma e o hematócrito aumentou ou tem algum sinal de alarme, ele vai ser manejado como grupo B, tá bom? E lembrando, notificar. Então, na verdade, assim, o B difere do A no seguinte, você vai fazer o exame e vai checar o hematócrito. Se tiver normal, vai manejar como A, sendo que ele vai precisar ir lá diariamente. Se tiver aumentado ou com sinais de alarme, você vai manejar como grupo C. Relembrando aqui os sinais de alarme: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, isso aqui a gente tem que saber. Acúmulo de líquido, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico. Uma dica que eu dou é que eu sempre estou dando plantão, eu deixo aberto lá o fluxograma da dengue, do Ministério. Você pode deixar esse resumo que eu vou disponibilizar, enfim, para você ficar de olho nos sinais da dengue, de alarme, e perguntar ao paciente, enfim. Então, acúmulo de líquido, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural, lipotímia, hepatomegalia maior que 2 centímetros, sangramento de mucosa, letargia e ou irritabilidade. Nos pacientes com sinais de alarme grupo C,
você vai começar a fazer reposição volêmica venosa. Na primeira hora, você já tem que infundir 10 ml por quilo de soro fisiológico, 0,9%. Então, é um paciente com 70 quilos. Você já vai fazer, então, 700 ml ali naquela primeira hora. Em concomitante, você interna esse paciente. O paciente com sinal de alarme é internação por, no mínimo, 48 horas. E aí já pede exame. Hemograma, albumina, transaminases, radiografia de tórax, ultrassom de abdômen, justamente para ver, né, se está tendo extravasamento. Também, se for necessário, ureia, creatinina, glicemia, eletrólitos, gaso, coagulograma e eco. Aí, fez a primeira hora de soro. Reavalia esse paciente, certo? Ver como é que ele tá, se tá direitinho, porque ele pode evoluir para o grupo D de choque, né? Se tá mantendo estabilidade, faz mais 10 ml por quilo nessa segunda hora, até sair o hematócrito. Então, nas 2 horas iniciais, você tem que fazer, que é a que chama de fase de expansão, 20 ml por quilo, nessas 2 horas. Saiu o hematócrito. Em 2 horas tem que sair o hematócrito. Se o paciente não melhorou o hematócrito depois dessa expansão volêmica, ou não melhorou a hemodinâmica, você vai repetir a fase de expansão até 3 vezes. Então, você vai fazer 20 ml por quilo em 2 horas, até 3 vezes. Então, faz 20 ml por quilo em 2 horas. Aí, checa de novo o hematócrito, né, hemodinâmicos. Não tá melhor, faz de novo. 20 ml por quilo em 2 horas. Não tá melhor, repete, faz de novo, até 3 vezes. Porque se não melhorar, é grupo D. Agora não, você fez essa fase de 20 ml por quilo em 2 horas, ele melhorou. Você vai fazer a fase de manutenção, porque o paciente já vai estar internado, então você faz 25 ml por quilo de soro fisiológico em 6 horas. E aí, se ele melhorar, você faz 25, continuar melhorando no caso, né? Você vai fazer 25 ml por quilo de soro fisiológico. Agora, só uma coisa que eu faltei colocar aqui no fluxograma é o tempo dessa infusão. É em 8 horas na segunda fase, tá? Na segunda fase, então na primeira fase melhorou 25 ml por quilo em 6 horas, mantendo melhora 25 ml por quilo em 8 horas, tá certo? Se for dar alta, lembra de sintomáticos, educação em saúde, né, de não acumular água, repelente, e vai voltar diariamente para você ver como é que tá e notificar. Agora, se você fez a fase de expansão ou se o paciente já chegou e não teve melhora ou já chegou chocado, é grupo D. Né? Quais são os sinais de choque? Taquicardia, extremidades distais ou frias, pulso fraco, filiforme, enchimento capilar maior que 2 segundos, pressão arterial convergente, né, menor que 20 milímetros de mercúrio, taquipneia, oligúria, que é menos de 1 litro, 1,5 ml por quilo por hora, hipotensão arterial e cianose. Paciente do grupo D, você vai fazer uma reposição volêmica muito mais agressiva. E esses pacientes, gente, é até mais do intensivista do que do infectologista. Essa é a verdade. Porque esse paciente, ele vai ser internado no UTI, no CTI, na UTI. Então, assim, ó, é 20 ml por quilo em 20 minutos. Em 20 minutos. E você pode repetir isso até 3 vezes. Aí você vai sempre, cada 20, 15, 30 minutos, reavaliando esse paciente. E já pede exame, porque em 2 horas você tem que reavaliar o hematócrito. Né? Vai pedir aqueles exames hemograma, albumina, TGO, TGP, raio-x de tórax, ultrassom, eletrólitos, glicemia, coagulograma, eco e tal. Se você fez essa hidratação vigorosa, né, 20 ml por quilo em até 20 minutos e repetiu até 3 vezes, se o paciente melhorou, ele passa a ser grupo C. Se não, você vai ter que se olhar o hematócrito, né? Se tá aumentando o hematócrito, tem que fazer albumina. Se tá diminuindo o hematócrito, tem que ver, é alguma coagulopatia, é alguma hemorragia? Se tiver hemorragia, transfusão de sangue. Se tiver alguma coagulopatia, plasma fresco, vitamina K e crioprecipitado. Então, assim, isso é manejo do terapia intensiva, velho. Não é defeito, real. Transfusão de plaqueta, isso é algo muito importante, porque na dengue, paciente, né, principalmente grupo C e D, vai ter queda de plaqueta. E aí, o que acontece?
A transfusão de plaqueta a gente só faz na dengue nessas duas situações. Se o paciente está com sangramento persistente, então você transfundiu, mesmo assim o hematócrito continua caindo, ele está sangrando, aí você faz. Ou se ele tem uma plaquetopenia com RNI maior que 1,5 vezes o valor normal. São apenas nessas situações. Se o paciente está bem, está estável, está sem sangramento, não tem RNI aumentado, e tá com a plaqueta de 2000, deixa. Porque é a evolução da doença, com o tempo vai aumentar. Se você dá mais plaqueta, só vai ser mais coisa pro corpo degradar. Então assim, você não vai estar resolvendo a vida do paciente. Então na dengue, a gente não vai olhar valores de plaqueta para transfundir. A gente só vai transfundir se sangramento persistente ou se paciente com plaquetopenia e RNI 1,5 vezes maior do que o normal. Aí esse paciente de preferência tem que ficar no mínimo 48 horas no CTI, tá? Só vai parar a infusão de líquido se você vê que o paciente não está mais extravasando líquido. Se tem pressão, pulso e tempo de enchimento capilar normais. Se tem queda do hematócrito sem sangramento, ou seja, está normalizando. Diurese normalizada e sem sintomas abdominais. Aí ele vai receber alta como grupo B, então tem que voltar diariamente para ver exames, sinais de alarme e notificar caso esse seja a primeira unidade que o paciente está indo. Então, gente, resumindo aqui que já tá um episódio mega enorme, mas só para lembrar vocês de uma coisa, que a gente está vivendo um momento assim de epidemia de dengue. Então a gente tem que ter uma alta suspeição de dengue, suspeita mesmo, velho. Paciente com febre, com dor no corpo, com dor de cabeça, diarreia, suspeita de dengue. Lembra que a dengue existe, certo? Se você está suspeitando de dengue, nos 5 primeiros dias pede o PCR ou o NS1, do 6º dia em diante pede a sorologia, o IgM e o IgG, tá certo? E na hora de manejar, você vai classificar ele entre grupo A, B, C e D. Grupo A é o paciente sem sinais de alarme, sem comorbidades. Esse paciente é o paciente que vai para casa, que você vai orientar ele a fazer os sintomáticos, paracetamol ou dipirona, e hidratação vigorosa, 60 a 80 ml por quilo dia, sendo 1/3 de soro de reidratação oral, 2/3 de restantes de líquido desejável do paciente, tá bom? E esse paciente, ele vai retornar para você na unidade quando ele tiver sem a febre. Então, no dia que parou a febre, ele volta, ou se no quinto dia ele ainda mantém febre, que aí você precisa reavaliar esse paciente, ver se ele tem sinais de alarme, para poder manter. E essa hidratação vigorosa, ele tem que manter até 48 horas pós a efervescência da febre, tá bom? Grupo B é aquele paciente que tem comorbidades ou é gestante de algum grupo especial e não tem sinais de alarme. Esse paciente, você vai também orientar os sintomáticos, a hidratação oral, tá? E vai pedir um hemograma, porque o hematócrito desse paciente é o que vai definir. Se tiver normal, você vai manejar como grupo A, sendo que ele vai precisar voltar diariamente no posto ou na emergência. Agora, se o hematócrito está em queda ou tem sinais de alarme, se o hematócrito está aumentando ou tem sinais de alarme, você vai manejar como grupo C. Grupo C é um paciente que você tem que fazer uma hidratação de 20 ml por quilo em 2 horas. Você tem que hidratar esse paciente. E aí você já vai e solicita os exames, tá certo? Já vai ali, solicita os exames. Esse paciente ele tem que ficar internado pelo menos 48 horas e já vai aí manejando. Você pode fazer essa fase de 20 ml por quilo por 2 horas, 3 vezes, né? Se mesmo com essa hidratação o paciente mantém hematócrito ascendendo e sinais de choque, aí você vai manejar como grupo D, que aí grupo D, a hidratação é intensa. Você já vai fazer paciente do CTI, do terapia, do intensivista, e aí você vai botar no CTI, esse paciente vai fazer 20 ml, né? Aqui deixa eu confirmar, 20 ml por quilo em 20 minutos, podendo repetir 3 vezes, pedir exames desse paciente. Se o hematócrito tá ascendendo, você vai pedir albumina.
Se o hematócrito tá caindo, né, depois dessa reposição tudo e tá tendo essa questão, o hematócrito tá caindo, você tem que ver se tem hemorragia ou se tem alguma coagulopatia. Só vai transfundir plaqueta se o paciente tiver sangramento que não melhora ou se tem paquetopenia com RNI 1,5 vezes maior do que é preconizado. Tá certo? Esse é o resumão. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse episódio para vocês terem acesso ao resumo, que de modéstia à parte tá muito legal. E foi baseado no manual do Ministério da Saúde que eles liberaram agora, fresquinho, em fevereiro de 2024. Tá certo? Um beijão, infectos. E como sempre, a gente se vê no próximo Papo Infectado.